esse curso tratou desses conteúdos, né? Projeto e acompanhamento de execução de obras de estruturas de portos e estruturas embarcadas, que hoje nós, para poder fazermos o financiamento, nós precisamos entender qual é o processo produtivo dele, quanto custa, quais são as etapas que precisa. Isso hoje nós temos esses 25 profissionais com essa formação. Boa noite. Agradeço ao Clube de Engenharia. Meu nome é Hugo Caran, do Clube de Engenharia, e é uma oportunidade que a gente está tendo aqui, que eu gostaria que tivesse mais pessoas, porque é de muita importância, não resta dúvida. Mas a minha, não é crítica, né, mas eu não concordo muito com as pessoas que apareceram na sua tela. Eu gostaria que convidasse outras pessoas para fazer crítica à Caixa, certo? Tem vários debates aqui, e das poucas que eu posso criticar aqui é o do PAC, aquela obra, não sei se é de vocês, ali do engenho Triagem. Aquela casa, Minha Casa Minha Vida, acho que tem ali. É conhecimento de todos, né, que já tem mais de 2 anos que aquela obra não termina, e das poucas unidades, 3.200 que foram entregues, e está com problema de infiltração, problema de falta de água. Conheço pessoas que não foram para lá por problemas de acabamento, né? Vários outros problemas que não vamos aqui listar. Aí vem a minha pergunta, né? Será que a Caixa não estaria, ou não sei se a Caixa tem responsabilidade direta, né? E ser melhor qualificar as empresas? Porque mesmo essas empresas Odebrecht, ela terceiriza para tocar um serviço que às vezes as pessoas não têm competência, né? Então a minha posição seria a seguinte: primeiro, quantos engenheiros realmente atuam nessas obras? Geralmente é um gerente com 500 pessoas, para economizar. Eu sei que a Caixa, o BNDES, já fiz essa pergunta para o pessoal do BNDES, e financia, mas não contrapartida de quantos profissionais técnicos e engenheiros. Fica falando falta de mão de obra qualificada, mas quem tem a mão de obra, o conhecimento, é o engenheiro. Não se pode, mas mesmo você ter ajudante, o engenheiro consegue ensinar o campeão lá na área, entendeu? Isso na década de 70, nós tivemos na siderúrgica, nós formamos um profissional dentro da obra. O engenheiro tem essa propriedade. Ele é o único que tem essa competência para fazer. Mas, infelizmente, o sistema financeiro domina, né? A Odebrecht não é uma empresa de engenharia, discordo. Ela é uma empresa corporativa que quer ganhar dinheiro. Então, se tiver que botar um engenheiro eletricista, um civil, um mecânico, eu tenho um civil para tomar conta do empreendimento. Bom, eu não, o que não é criticar a Caixa, nem criticar a apresentação, longe disso. A minha posição é o seguinte: a gente fala-se muito falta de mão de obra, qualificação, e nos meus 30 anos de profissão, isso nunca foi problema, né? Claro que tem uma demanda muito forte, mas o que eu estou notando é um desperdício de recursos, muita falta de... muito retrabalhos, né? Quando você fala ali do atraso do projeto, realmente... Mas as empresas que fazem projeto, ela hoje não domina mais. Antigamente, você tinha um projeto, depois ia para a concorrência para fazer obra. Hoje é o tal de RDC. Lamentavelmente, a ministra do Planejamento eu vou fazer uma crítica, porque ela fala atrasar a obra é regra. Como é que uma ministra do Planejamento fala um negócio desse? Isso é pura incompetência. Porque o engenheiro, ele não atrasa, ele simplesmente precisa ter condições suficientes. Então, o projeto atrasa porque não tem na licitação, não tem no investimento, que eu noto muito, umas cláusulas, uma regulamentação que exija realmente um projeto bem feito, né? E ter mais engenheiros nas obras. Eu vejo muito tranquilo a gente reverter esse quadro de produtividade, qualificação, colocar mais profissionais, engenheiros, técnicos, isso na obra. Não é um administrador, ok? Olha, eu concordo com as suas observações e trago uma reflexão nossa de que o que foi colocado aqui, ele, na verdade, está ligado a vários elos de uma cadeia, né? Reconheço que não poderia ser diferente. Se nós passamos 20 anos sem ter recurso para investir em infraestrutura, qual foi o efeito que isso deu? Todas as grandes empresas de projeto fecharam, foram fazer outra coisa. As equipes
das companhias de saneamento, companhias de habitação, de prefeitura então nem se fala. Ninguém mais teve equipe técnica. Agora, neste ciclo de desenvolvimento, a primeira coisa que apareceu foi o recurso. E a última coisa que está aparecendo, que ainda está fazendo falta, é a presença da equipe técnica de peso. Nós achávamos que, com essa disponibilização de recurso nesse montante, rapidamente os demais entes da cadeia produtiva iriam se organizar. Preciso reconhecer que isso não aconteceu. Nós continuamos com deficiências de projeto, nós continuamos com licitações que vão à rua com um projeto básico que não passaria num conceito nem de anteprojeto, que não existem mecanismos até legais para barrar isso, embora tenha uma atuação forte de tribunais de conta tentando fazer e são taxados como aqueles que param a obra, né? Mas o fato é que nós estamos, a meu ver, nós estamos numa dor de crescimento, nós precisamos recuperar uma capacidade produtiva, capacidade técnica, e isto está demorando demais, né? Nós temos carência, sabemos onde é que tem que investir, temos recurso e o aporte de equipe técnica na quantidade e na qualidade que nós precisamos ainda não veio. Nós continuamos com companhias de saneamento, as maiores do país, que desde 2007 para cá não fizeram concurso para aumentar quadros. As poucas que fizeram oferecem uma remuneração insuficiente que não atrai os bons profissionais. A própria discussão de que conteúdos as nossas universidades precisam aportar para esses profissionais. Também eu acho que tem uma deficiência aqui. Então, eu acho que debates desse tipo nos ajudam justamente a trazer essas questões, né? Eu reconheço uma série de deficiências, nós percebemos isso todo dia. Procuramos contribuir para melhorar esse quadro geral, né? Acho que já está melhor do que esteve nos últimos anos, mas o caminho que tem pela frente é enorme. A impressão que eu tenho é que no final da década de 70, no início da década de 80, nós estávamos mais bem preparados para um subdesenvolvimento do que hoje. Nós perdemos capacidade técnica de lá para cá. E está demorando demais para se conseguir resgatar. Em 1985, por fatores políticos conjunturais, essa experiência do BNH foi interrompida violentamente. Perdeu-se uma quantidade enorme de cérebros, de técnicos especializados, e que está demorando, inclusive, reconheço, está demorando a se reconstituir. Infelizmente, aquela experiência toda foi perdida. E nós estamos discutindo até hoje uma alternativa para o BNH. A Caixa Econômica, naturalmente, sucedeu ao BNH, né? E ela está lutando ainda para suprir essas faltas que toda hora nós sentimos, né? Eu acredito que ela já superou grande parte disso e esteja atualmente num processo de evolução que vai aparecer mais ainda daqui a algum tempo, entendeu? Então, era isso que eu tinha que fazer uma observação. Alguém mais gostaria de falar? Boa noite. Meu nome é Francisco. Eu sou engenheiro civil, formado em 1971, exatamente na década de 70. E naquela ocasião, eu optei por engenharia civil de estruturas. Eu trabalho com cálculo estrutural há 42 anos. E a minha pergunta é a seguinte: quando se fala em projeto, fala em projeto e obra. Eu faço uma distinção, que tem que ser feita, entre projeto e obra. Ou seja, para que seja feita uma boa obra, tem que ter um projeto bom e executivo. E é isso que está faltando aqui no Brasil. A minha pergunta é a seguinte: a Caixa já fez essa separação? Setor de projetos, né, é uma coisa e obra é outra? Ou seja, para haver uma boa concorrência, teria que ter um bom projeto executivo, né, com toda a quantidade de material, na minha área, por exemplo, de concreto. Volume de concreto, área de forma, quantidade de ferro, tudo aquilo que é necessário para poder orçar bem e depois executar a obra. Então, eu pergunto se a Caixa participa dessa... Então,
eu acho que precisa se entender a natureza daquilo que a Caixa faz, né? O principal foco de atuação da Caixa é como uma agência de fomento. Então, a Caixa alcança o recurso para que um determinado empreendimento seja implantado. Nessa condição, a atuação dos profissionais da Caixa está muito ligada a avaliar a viabilidade econômica, né, e a coerência técnica da proposta que está sendo apresentada. Evidentemente que nesse segmento de atuação da Caixa, não cabe ao nosso profissional fazer verificação de projeto, quantitativos, não é essa a natureza do trabalho que ele faz, também não é assim no BNDES, e não é assim em qualquer agência de fomento, né? Nós não somos, por excelência, uma empresa de engenharia, né? Nesse segmento nós somos um banco de fomento. Agora, a nossa ligação com o setor ela é tão próxima que nós não podemos ficar fora desses fóruns de discussão e, por exemplo, nós somos um dos maiores contribuintes para a BNT. Então, é claro que nos interessa que os nossos profissionais militem no meio técnico, estejam envolvidos e entendam. Agora, alguns colegas até nos reportam a seguinte frustração. Eu sou um engenheiro e não projeto. Eu sou engenheiro e não executo obra. Sim, é isso mesmo. Você trabalha num banco. Se você tiver isso muito presente no seu ideário, talvez você tenha que trabalhar numa outra empresa. Mas, enquanto agência de fomento, nós vamos até um determinado limite, que é o da viabilidade técnico-financeira da operação. Essa é a nossa missão. Em especial no programa Minha Casa Minha Vida, nós temos um enfoque um pouco diferente, porque neste programa nós somos o contratante, né? Nós contratamos uma empresa e eu sou o único cliente dela, até o momento da entrega. Estou falando aí no Minha Casa Minha Vida baixa renda, né? Neste caso, eu avanço um pouco mais nas análises e no acompanhamento do empreendimento. Por quê? Porque eu sou olho do dono, não é? Neste caso, eu aproximo a minha atuação a uma encomenda, recebimento de um produto que é um projeto e um acompanhamento de obra sob a ótica do dono. É completamente diferente quando você compra um empreendimento de média e alta renda, em que existe uma relação comercial, você como cliente e a sua empresa, e nós meramente fornecemos o recurso financeiro, né? Mas nos interessa, e isso a gente diz muito para a nossa equipe, nos interessa muito ter no nosso quadro pessoas generalistas, que sejam capazes de olhar uma gama muito variada de obras de engenharia com propriedade. É o generalista. Mas nós precisamos muito de ter algumas pessoas, ou várias pessoas, que entendam profundamente de alguns assuntos, como estruturas, como avaliações de imóveis, né, como os parques eólicos. Então, nós vivemos um pouco, né, esta dicotomia de generalista e especialista, né? Mas eu concordo que nós não temos exatamente uma incapacidade de fazer bons projetos. O que nós temos nesse momento talvez seja ainda uma desvalorização do planejar. A gente vê muito obra que começa com mau planejamento e que precisa parar e precisa refazer. E eu vejo uma carência enorme na cadeia produtiva, nas empresas, mesmo nas grandes, da figura do coordenador de projeto. Então, é muito comum a gente receber um projeto para análise em que as peças técnicas não combinam, em que eu tenho divergência entre planta, orçamento e memorial descritivo. Ainda tem isso, é uma coisa muito básica. Mas isso é muito frequente em todos os níveis da cadeia, desde a pequena prefeitura até a maior companhia de saneamento do país. Desde aquela construtora familiar até uma grande corporação. É impressionante como esta carência ela é recorrente. Então nós temos projetos enormes que foi licitado um projeto insuficiente e que em seguida teve que parar tudo para refazer projetos. E se o Tribunal de Contas compareceu, ele manda fazer uma nova licitação, porque o objeto licitado
não é o objeto que vai ser executado, e nesse particular ele tem razão, e por aí nós vamos. Mas isso está muito ligado a uma desvalorização do saber técnico, que é uma herança de 2 décadas sem investimento, e que eu sinceramente espero que a gente esteja agora começando um novo ciclo de valorização. Tem um dado que me foi passado há pouco tempo atrás, em que demonstra com uma curva, cada vez que o PIB do país é inferior a 4%, se percebe uma diminuição na valorização da remuneração técnica. É muito interessante essa correlação. Cada vez que o país volta a crescer, nós voltamos a ter uma remuneração melhor, uma formação melhor, uma valorização de técnicos, eventualmente a empresa buscando os melhores técnicos para que sejam melhores remunerados, isso está muito claro. Então, por isso que a gente fica querendo muito que o país tenha pelo menos uma estabilidade de crescimento, 4%, 5% por pelo menos uma década. Seria talvez a segurança de que os escritórios de engenharia vão ser bem remunerados, né? Vai se valorizar o planejamento da obra, porque isso resulta em economia e produtividade, evidente, e que a gente tenha isso de maneira sustentável. Tá? Um dos principais motivos do baixo crescimento do país não é esses 300 bilhões de dólares que vão todo ano embora e pagamento da dívida, do sistema financeiro internacional? Bem, eu não me sinto a pessoa mais qualificada para dar opinião de macroeconomia, não é? Mas, não sei... Não está faltando recurso atualmente. Né? Eu diria o seguinte, para que a gente possa fazer qualquer tipo de crítica, a gente deveria primeiro fazer a lição de casa. E para mim a lição de casa nesse momento é utilizar o recurso que está disponível e está parado, ser capaz de fazer bons projetos, fazer boas licitações e entregar obras no prazo. É isso que eu concordo que está faltando engenharia nesse processo. Nós temos administrador demais, talvez, dando palpite em área técnica. Bem, eu imagino que sim, mas não é exatamente a minha área de domínio, eu ficaria devendo essa resposta. Alguém mais? Meu nome é Paulo Emílio, eu sou engenheiro eletricista. Não parece que, assim, acho que talvez, não sei se um resumo da ópera, mas essa famigerada transposição do São Francisco não é um bom exemplo para todos os aspectos, projeto, engenharia, mão de obra, tudo. Está parado, né? Até onde eu tenho visto aí. Inclusive o prazo já foi jogado para mais, 2 anos, e tudo lá se perdendo. De quem é esse dinheiro? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas que nós